Vamos então dar sequência ao nosso estudo no livro Liceu da Mediunidade, Carlos Bacelli e Paulino Garcia. Irmão Carmelita. Enquanto o instrutor se entendia com os monitores do liceu, que em verdade funcionava nos moldes de uma grande instituição espírita, que em tudo primasse pela simplicidade, entramos em descontraída conversação com o irmão Carmelita, um dos companheiros de confiança do Dr. Odilon. Escutei certa referência aos espíritos que procuraram localizar os médiuns, identificá-los com o propósito de persegui-los no corpo, como conseguiriam ter acesso ao liceu, ao ponto de rastrearem na terra o paradeiro dos amigos que reencarnaram com semelhante compromisso? Paulino, não podemos ignorar que um dos 12 foi quem entregou Jesus no Sinédrio. As trevas se infiltram com relativa facilidade onde a luz ainda não se estabeleceu por completo. Os espíritos são seres humanos fora do corpo de carne. Não estamos domiciliados em região espiritual inacessível ao mal. As nossas fragilidades são evidentes. Lidamos aqui com centenas e centenas de companheiros de entendimento diferente, que por vezes ainda tropeçam nas próprias mazelas. Por mais sigilosa, uma informação sempre acaba sendo veiculada indevidamente. Os adversários da doutrina estão em toda parte. Temos aqui, ao longo dos caminhos que nos ligam à crosta, e rente ao berço da maioria dos que se corporificam no planeta. Observemos o constante assédio que as casas espíritas vêm padecendo. Refletindo na luta dos meus familiares para sustentarem a harmonia do núcleo que fundaram em São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, a fim de não consentir que o grupo ceda às pressões antidoutrinárias de encarnados e desencarnados, concordei de imediato. O senhor tem razão. Os agentes da discórdia e da desunião são sempre muito próximos de nós, quando não sejamos nós mesmos os instrumentos da sombra. Toda cautela torna-se indispensável. Às vezes, sem perceber, nos fazemos veículo da cisânia e do personalismo. Basta que queiramos impor os nossos pontos de vista com esquecimento dos interesses do ideal que nos norteia. Não raro, queremos adaptar o serviço doutrinário na casa espírita às exigências do mundo. Por uma verba pública, por exemplo, muitos dirigentes não hesitam em contemporizar com o que lhes importa administrativamente. Ainda hoje, estamos a vender o Cristo. A pretexto de um pouco mais de caridade, não podemos trair a verdade, porquanto defender a pureza da fé que professamos é mais legítimo ato de caridade que podemos praticar. Com extraordinária visão dos problemas que comentávamos, o irmão Carmelita continuou. Existem médios que, por sua conduta, oscilam entre a sombra e a luz, ou seja, ora cedem o pensamento aos espíritos esclarecidos que buscam influenciá-los, ora sintonizam com as entidades infelizes que se lhes miscuem no psiquismo. Estamos mergulhados num oceano de ideias e vibrações. Em qualquer parte, em qualquer altura, o pensamento com o qual nos afinizamos nos alcança. A luz pode descer e a sombra pode subir, desde evidentemente que encontrem respaldo na mente de quem supostamente se encontra no andar superior. Muitos centros espíritas e outros templos religiosos são verdadeiros redutos das trevas. Não nos deparamos, por exemplo, com focos de infecção nos hospitais, onde o ambiente deveria ser o mais séptico possível? E não raro, a chamada infecção hospitalar tem nos próprios familiares dos pacientes internados que lhes recebem a visita os perniciosos vetores. Quer dizer, comentei, sem necessidade de concluir o raciocínio, que dentro do liceu qualquer um de nós poderá repassar aos adversários da nossa causa, entre os seres humanos, as informações concernentes aos nossos projetos de trabalho? Chega a ser quase um absurdo. Temos procurado vigiar, mas a nós mesmos, que aos outros. No entanto, não estamos completamente imunes.
As trevas, na tentativa de localizar o Senhor, Espírito, Jesus, utilizando Herodes como instrumento, provocaram a morte de centenas de crianças e, no tempo todo, o assediaram através daqueles com os quais o mestre convivia, até que finalmente venceram a resistência de Judas, o qual, com um beijo na face, o entregou aos sumos sacerdotes na calada da noite. Na hora do testemunho, os demais apóstolos debandaram, se não o negaram, deixando-o completamente à mercê dos perseguidores. A maior oposição a Kardec, ao contrário do que se pensa, não foi movida pelo clero. As obras que lhe foram incineradas em praça pública, no célebre Auto de Fé de Barcelona, fizeram-lhe a propaganda. Rosten, adepto da doutrina e seu admirador, é o responsável pela tese do corpo fluídico, sobre o qual os espíritas até hoje polemizam. Quero eu aproveitar e deixar claro aqui. Não importa como era o corpo de Jesus, se era assim ou assado, se era material ou imaterial. O que importa é a mensagem que Jesus nos trouxe. Todas essas polêmicas só servem para afastar cada um de nós do que interessa. Continuando. O espiritismo sofre mais com lutas intestinas do que propriamente com oposições exteriores. Tenho notado, a dificuldade de transmitir o nosso pensamento para o mundo. Durante a recepção da mensagem que veiculamos, o médium, do ponto de vista mental, claudica diversas vezes, o seu cérebro se nos assemelha a uma candeia que ora se aviva em suas próprias chamas, ora bruxuleia, enfraquecida ao sopro das intempéries negativas. As nossas imperfeições, Paulino, nos assediam mesmo quando nos encontramos em oração. Os religiosos se autoflagelavam e ainda se autoflagelam com o intuito de fugir à tentação. Submetem-se a longos jejuns, rígidos silícios, para submeterem o corpo. A intenção pode ser louvável, mas não é assim que o espírito se fortalece. Conta-se que Santo Antão, um dos pilares da igreja, residia entre cadáveres nos túmulos abandonados. No entanto, mesmo no cemitério a que se recolhia, escutava vozes que o convidavam à insistência à luxúria e ao prazer. Francisco de Assis imolava-se tanto para não ceder ao assédio de seus perseguidores invisíveis, que ficava sem se alimentar e beber água por vários dias, a fim de que não tivesse corpo para satisfazer os anseios da carne. Precisamos aprender a utilizar os nossos irmãos médiuns conforme eles nos oferecem para a tarefa. Nós mesmos, libertos da influência mais direta da matéria, não nos esquecemos dos nossos antigos hábitos humanos, não é? O senhor tem razão, concordei. Ainda experimento certas atrações e por vezes chego a me esquecer de que estou morto. A irmã Verônica se aproximava. Igualmente, com a intenção de lhe registrar o depoimento, convidei-a ao diálogo. A senhora, o que tem a nos dizer das lutas dos que escolhem devotar-se ao Evangelho do Cristo? Veremos a resposta de Verônica no nosso próximo capítulo. Por hoje ficamos aqui. Aguardo todos na sequência deste estudo.